Capítulo 8, Aliança da Promessa. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12, 2. Uma cidade litorânea cheia de vida. Sua arquitetura se diferencia de todas as cidades contemporâneas. Casas amplas, sistemas modernos de construção. Uma fábrica de inteligência e ciência. Além de tudo isso, um centro econômico aquecido e abastado. Essa é definitivamente uma das cidades mais importantes de sua época. Não estou tentando descrever Nova York ou Xangai, mas sim a importante Ur dos Caldeus. Historiadores dizem que nessa cidade haviam casas de 2 andares com 13 quartos e paredes revestidas de gesso, um tipo de construção muito à frente da época. Era uma cidade idólatra, berço de inúmeras religiões pagãs. Para sua época, foi o estado burocrático mais centralizado que o mundo conheceu, o mais importante centro urbano e, durante décadas, a maior cidade do mundo. É exatamente neste lugar que Deus encontra um homem chamado Abrão e se revela a ele. Quando Deus chama Abrão em Gênesis 12 para sair de sua terra para um lugar que ele mostraria, ele não estava tirando um pobre coitado da miséria, estava chamando um homem para sair do centro do mundo, da terra das possibilidades, e ir a um lugar desconhecido, no meio do nada. Então o Senhor disse a Abrão: Saia da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis 12, de 1 a 3. Abraão era filho de Tera e a Bíblia o descreve como um homem idólatra. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: da além do rio, antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Toda a sua cultura e conhecimento tinham suas raízes e influência na adoração a falsos deuses. Abrão não conhecia o Deus vivo. O que ele conhecia de divindade estava visível aos olhos e ao alcance das mãos. Muitos veem Abrão como um homem que foi criado na fé verdadeira desde cedo e por isso foi escolhido por Deus para viver tão grandes promessas. Entretanto, ele era apenas um pecador idólatra que alcançou graça aos olhos de Deus. Abrão é conhecido como o pai da fé, pois já no início do relato bíblico de sua história, ele está crendo em uma voz de um Deus que ele nunca viu, muito menos conheceu. O que essa voz requereu dele não foi algo simples, mas uma atitude radical que teve implicações em todas as áreas de sua vida. É evidente que a fé não foi apenas um complemento, mas a exigência singular desse chamado. Não há no relato do chamado inicial de Abrão uma manifestação concreta de Deus, um sinal, uma visão, um relance que seja. Há apenas o som de uma voz. De alguma forma, aquela voz foi irresistível ao coração de Abrão. Deus chamou esse homem para dar continuidade ao seu plano de redenção. Entretanto, para isso, a sua fé o levou a tomar uma atitude que compreendeu vários níveis de separação. A ordem do Senhor foi: saia. Após a queda, Deus deu a mesma ordem ao homem, mas o fim era a separação. Porém, na aliança da promessa, o saia é um convite para a intimidade. Abrão fez o caminho contrário de Adão. Enquanto Adão foi vivendo níveis de separação de Deus e se aproximando cada vez mais do mundo, Abrão viveu o nível de separação do mundo e se aproximou cada vez mais de Deus. Deus foi específico em dizer de onde Abrão estava saindo. Primeiro da terra, depois da parentela e por fim da casa de seu pai. Deixar a terra era abandonar tudo que a famosa Ur dos Caldeus havia lhe ensinado. A voz de Deus para Abrão teria que ser mais importante que a influência de Ur sobre sua formação. Ele deveria abandonar tudo aquilo que o caracterizava como um cidadão de Ur dos Caldeus para dar origem a um novo povo, com características transmitidas pelo próprio Deus.
Não era apenas uma mudança, deixar um lugar geográfico e estabelecer uma colônia de Ur em outro lugar. Ele tinha que deixar de pertencer àquele lugar. Ao abandonar seus parentes, ele deixou para trás as suas heranças familiares, a sua identidade. Os costumes e tradições que lhe foram ensinados desde pequeno tiveram que, a partir daquele momento, fazer parte apenas do seu passado. A partir dele, Deus estabeleceria novas tradições, novos costumes e uma nova família. Além disso, há uma especificação divina de que ele deveria sair da casa de seu pai, o que não é semelhante a deixar os costumes familiares. A casa do pai remete à intimidade, a uma influência direta de Tera sobre Abraão. Há conselhos que só são transmitidos em um ambiente íntimo, e eram exatamente eles que mais poderiam governar a vida de Abraão. Para um jovem, a figura do pai mostra autoridade e um exemplo a ser seguido. Os conselhos do pai hoje tendem a se tornar padrão de vida amanhã. Deus está colocando diante de Abrão uma nova proposta de vida onde Deus lhe seria como um pai. Abrão aceita a ordem de Deus e, pela fé, vai em direção a uma terra que ele desconhecia em todos os aspectos. Deus não deu uma localização no GPS, nem um ponto de referência. Vale ressaltar que Deus, muitas vezes, não nos diz o lugar exato, mas espera que demos o primeiro passo baseados apenas em sua direção, sem visualizar o destino final. Essa ordem é acompanhada de promessas. A ênfase das promessas está na palavra bênção. A bênção de Deus é o galardão prometido a Abrão em contraponto a cada nível de separação. Ele deixou a sua terra, mas Deus o abençoaria com uma nova terra. Deixou os seus parentes, mas nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deixou a casa de seu pai, mas ele se tornaria o pai da fé de gerações. Ao obedecer, Abrão abriu espaço para que Deus visse nele alguém que pudesse entrar em uma aliança única, que marcaria todas as futuras gerações. Uma aliança que abriria caminho para trazer ao mundo o oxigênio de Deus. Como já foi dito, uma aliança nunca é unilateral, ou seja, ela não existe quando só uma pessoa quer entrar nela. Subtópico pão e vinho. Em sua jornada de obediência, houve uma ocasião em que Abrão teve que entrar em guerra contra 5 reis para resgatar o seu sobrinho Ló. Após Abrão obter vitória, o rei de Sodoma veio ao seu encontro para lhe oferecer riquezas em troca das pessoas que foram resgatadas. Sodoma já era uma cidade corrompida, idólatra e inimiga de Deus. O seu rei queria um acordo com Abrão baseado em interesses. Contudo, o texto diz que, antes de ele chegar até Abrão, outro rei entrou em cena. Esse outro rei era Melquisedeque, rei de Salém. Além de rei, ele era também sacerdote do Deus Altíssimo. Por essa razão, Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. O rei de Salém não tinha em suas mãos recompensas para Abrão. Antes veio até ele com pão e vinho, lhe propondo comunhão. O que estamos vendo aqui é uma refeição memorial de uma aliança de sangue. Antes que Abrão se comprometesse com o rei de Sodoma, Deus, em sua soberania, enviou o rei de Salém ao encontro dele. Melhor dizendo, o próprio Deus foi ao encontro de Abrão. Melquisedeque é uma manifestação do próprio Deus no Antigo Testamento, chamado na teologia de teofania. O autor da carta aos Hebreus deixa esse fato plenamente esclarecido ao declarar: esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abandonou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. O próprio Deus se manifestou a Abraão para com ele comer pão e beber vinho, estabelecendo um dos passos mais significativos de uma aliança. A comunhão foi estabelecida nesse ato.
O rei de Sodoma é uma figura de Satanás que, quando vê um homem dando passos de obediência a Deus, quer se colocar no caminho para oferecer recompensa. Ele quer, por exemplo, trocar dinheiro por pessoas, como relatado. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas, os bens ficarão contigo. Satanás não faz uma aliança baseada em relacionamento, ele faz um acordo baseado em interesses. Quando quis se aliançar com Jesus, ele ofereceu os reinos do mundo e, em troca, quis a adoração de Jesus. O rei de Sodoma também teve a mesma essência, pois a justificativa que Abrão deu para não fazer acordo com ele foi exatamente: para que não digas, eu enriqueci Abrão. A recusa de Abrão se baseou na aliança que ele fez com Deus. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu. Aqui se encontra a diferença entre uma aliança divina e uma aliança maligna. O diabo sempre atrai as pessoas pelo que ele pode dar. O único atrativo dele são as coisas que ele pode fazer, pois ninguém se aliançaria com ele por quem ele é, uma vez que é ladrão, mau, pai da mentira e assassino. É triste pensar que muitos pregadores estão querendo fazer pessoas se aliançarem com Deus pelo que ele pode dar e não por quem ele é. Induzem as pessoas a estabelecerem uma aliança com Deus debaixo de um princípio de aliança maligna. Sabemos que Deus é galardoador, ama presentear e certamente tem recompensas, mas a base do seu conserto está em se relacionar com o homem. Lembre-se de que o primeiro dia do homem da terra foi um dia de relacionamento. A comunhão e a intimidade são valores inegociáveis diante de Deus. Por isso, na figura de Melquisedeque, ele intervém antes que o rei de Sodoma chegue a Abrão. Nesse encontro de Abrão com Melquisedeque, é a primeira vez na história bíblica que vemos pão e vinho, um ato tão sublime de comunhão que se tornará o memorial da mais perfeita aliança em Cristo Jesus. Por meio de Melquisedeque, Deus não está só doando bênçãos, ele está se assentando à mesa. O pão que Melquisedeque come é o mesmo que Abrão comerá. O vinho que Melquisedeque toma é o mesmo que Abrão tomará. Abrão não está apenas se enchendo de comida, está sendo alimentado por partilhar daquela presença inigualável. Como vimos, o pão representa o corpo e o vinho simboliza o sangue. Ao comerem juntos, estão declarando que a partir daquele momento, um está dentro do outro, por onde forem, nunca mais estarão sozinhos. Subtópico: Palavras e sangue. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. O nível de aliança que Deus está estabelecendo com este homem é sublime, pois ele está se entregando de forma plena a Abrão ao se declarar como o seu galardão. Galardão é um presente, uma recompensa que se entrega a alguém. Deus não diz a Abrão que tem algo material ou uma bênção espiritual para dar a ele. Deus se coloca como o objeto a ser entregue. Lembre-se de que a túnica em um ritual de aliança simbolizava a vida. Deus é espírito, e por isso, ao invés de dar uma túnica para Abrão, ele se torna para Abrão o que essa etapa simbolizava, ou seja, se dar a túnica simbolizava dar a vida. Deus se deu a Abrão. Além de se entregar como um presente, Deus se colocou como escudo. É uma promessa de proteção, de garantir a segurança de Abrão. O escudo é aquele em tempos de guerra, está sempre à frente na batalha. Deus está dizendo a Abrão que, mediante qualquer dificuldade ou inimigo que se levantassem, antes de atingi-lo, teriam que conseguir atravessar o próprio Deus. Os inimigos de Abrão seriam os inimigos de Deus. Abrão agora tinha alguém mais forte do que ele para o proteger. Abrão não estava sozinho, muito menos desamparado. Ao ouvir o que Deus disse, Abrão mencionou o fato de que ele não tinha filhos e que o seu servo Eliezer seria o herdeiro de tudo.
Ele era um homem de idade avançada e sua esposa era estéril. Naturalmente, não havia mais a possibilidade de gerar descendente. Logo estavam sem esperança. Em resposta, Deus mandou que ele saísse de sua tenda e contasse as estrelas do céu. Deus estava dando uma visão a Abrão de como seria a sua descendência. Contra todas as probabilidades naturais, Abrão acreditou no que Deus disse. Para um nível de aliança com Deus mais profundo, é necessário crer na palavra de Deus acima do que estamos vivendo no natural. Debaixo dessa fé extraordinária, Deus reafirma a promessa da terra e Abraão pergunta: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? A resposta de Deus não dá detalhes da conquista da terra ou uma visão do futuro, mas uma ordem que culmina em um pacto. E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Não foi necessário nenhuma explicação a Abraão do que tudo aquilo significava ou que atitude ele deveria tomar em relação a esses animais. Abraão era um homem de aliança e, como tal, conhecia muito bem cada um dos passos envolvidos nesse ritual. Sem hesitar, ele tomou esses animais, partiu ao meio os terrestres e colocou cada metade em frente à outra, e as aves ele não partiu. Nesse passo da aliança, o sacrifício acontece. Sangue é derramado, simbolizando a morte de cada uma das pessoas envolvidas para que se inicie uma nova vida com os seus parceiros de aliança. Uma vez que as duas partes deveriam caminhar juntas entre as metades, imagino que a expectativa de Abrão era finalmente poder ver Deus, aquele de quem ele conhecia apenas a voz. De alguma forma, o Todo-Poderoso se manifestaria ali para completar essa etapa. Enquanto Abrão aguardava Deus se manifestar para caminhar com ele entre as metades, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, tentando roubar aquele sacrifício. Essas aves são uma figura de Satanás e seus demônios que tentam invalidar a aliança antes que ela seja completada. O diabo tentou de todas as maneiras desfazer a obra de Cristo durante toda a sua vida na terra, desde a perseguição aos meninos recém-nascidos na época de Herodes, até as provocações para que ele descesse da cruz e provasse que era filho de Deus. Abraão tentava enxotar aquelas aves, usava sua força para que elas não desfizessem aquele momento de aliança. Entretanto, enquanto Abraão lutava, Deus fez cair sobre ele um profundo sono. Aquela luta não pertencia a Abraão. Deus estava deixando claro que quem iria lidar com aves de rapina não era o homem, mas ele mesmo. A vitória de Abrão não estava em seu esforço, mas em entrar no descanso divino. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dessa terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Gênesis 15, 11. Abrão é colocado em descanso, e quem passou por aquelas metades foram elementos que representavam Deus. Um fogo fumegante e uma tocha de fogo caminhavam entre aqueles animais. A Bíblia diz que o nosso Deus é um fogo consumidor, e Cristo pode ser comparado a essa tocha. Abrão viu a figura de Deus Pai e Deus Filho andando por entre as partes das carnes partidas. Deus não poderia caminhar com um homem pecador, e é por isso que Abrão não estava andando com Deus entre aquelas metades. O plano completo viria no futuro, mas agora Jesus já toma o lugar de Abrão. Jesus, o eterno Filho de Deus, em sua pré-existente glória, cortou aliança com Deus Pai e se colocou no lugar do homem, estabelecendo uma aliança eterna. Porém, o texto é claro em dizer que, naquele dia, Deus estabeleceu uma aliança com Abrão. Não foi apenas uma aliança divina, foi a união do céu e da terra. Céu e terra estão entrando em uma aliança inquebrável. Subtópico: novo nome, novo selo.
Abraão já era um homem de comunhão com Deus, vivendo com a garantia da proteção divina e da veracidade de suas promessas. Boa parte dos termos da aliança de Deus com ele já havia sido estabelecido, e muitos compromissos amplamente expressados e confirmados. A partir de agora, Deus começou a estabelecer marcas, sinais na vida de Abraão que o ajudarão a nunca esquecer dessa aliança. No capítulo 17 de Gênesis, Deus se revela mais uma vez a Abraão, dizendo: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado de Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Perceba no texto que a mudança do nome de Abrão para Abraão é por causa da aliança. Como já vimos, era muito comum nos rituais de aliança de sangue a mudança de nomes por ambas as partes. Ao mudar o nome de Abraão para Abraão, Deus estava estabelecendo um marco na vida dele. Em primeiro lugar, a mudança de nome é uma mudança de identidade. Nos tempos bíblicos, o nome de uma pessoa descrevia quem ela era, e, em alguns casos, qual a sua origem, seus vínculos familiares. O nome Abrão significava pai exaltado ou erguido, enquanto Abraão significa pai de multidões ou nações. Abraão havia sido chamado por Deus não apenas para ter filhos. O propósito divino era fazer dele um cabeça de raça, um originador de povos. Assim como o nome dele foi mudado, o de sua esposa também foi, pois ela fazia parte do cumprimento das promessas dessa aliança. Sarai passou a se chamar Sara, que significa princesa ou rainha, pois ela daria à luz às nações e reis procederiam dela. Um homem de 100 anos com sua esposa de 90 anos, que nunca deram à luz a um filho, passaram a se apresentar às pessoas como pais de nações e reis. Seus lábios declarariam a todo o tempo que, independentemente da situação em que se encontravam, a identidade deles havia sido transformada por Deus, como base na promessa da aliança que Deus lhes daria um filho. Esse passo da aliança exigia fé, tanto de Abraão como de Sara, para declarar o que os olhos deles ainda não conseguiam enxergar e seus corpos constatavam que era impossível acontecer. Acredito que quando o apóstolo Paulo declara que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus, ele tem em mente esse passo da aliança, a partir do qual os lábios de Abraão e Sara declaravam constantemente a promessa de Deus, chamando à existência as coisas que não existiam, como se já existissem. Em segundo lugar, é uma mudança de vínculo. Ao analisar essa mudança de nome no texto original hebraico, nota-se uma grande diferença que não é perceptível na língua portuguesa. A mudança se dá pela inserção da letra chamada rei. Essa letra carrega um significado muito profundo na língua hebraica, trazendo a ideia de fôlego de vida, devido à sua pronúncia que exige a aproximação das cordas vocais, gerando uma fricção na passagem do ar pela garganta, produzindo um som semelhante ao de um suspiro. O sopro de Deus estava vindo sobre a identidade deles. De um corpo amortecido, de um ventre estéril, viria um filho, porque junto com a promessa veio um sopro de vida. Além disso, essa letra também é conhecida como a letra de Deus, pois no nome de Deus ela é a única que se repete. Quando lemos no Antigo Testamento, em português, Jeová ou Senhor, no texto original está o tetragrama, o nome impronunciável de Deus. Literalmente, Deus está inserindo uma parte do seu nome no nome de Abraão e Sara, determinando que eles pertencem a Deus. Ora, na contemporaneidade, as pessoas que se casam passam a receber o nome do outro como símbolo da aliança. Por exemplo, todas as pessoas que antes conheciam minha esposa como Vanessa Paiva, nome da origem paterna, agora a conhecem como Vanessa Capochim, nome recebido no casamento como comprovação de que ela agora está ligada a mim em uma aliança. Maravilhoso é perceber que não apenas Abraão e Sara tiveram os seus nomes mudados, mas o próprio Deus acrescenta em seu nome o nome de seu parceiro de aliança. A partir desse momento, o Todo-Poderoso se apresentará aos homens como o Deus de Abraão. Disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus.
Não apenas Abraão passou a carregar o nome de Deus, mas Deus também passou a levar o nome de Abraão. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do Leonardo e também é o Deus de todos aqueles que entram em aliança com ele. Aleluia. Dando continuidade à aliança, Deus estabeleceu então o sinal deste compromisso, a circuncisão. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. A circuncisão é um corte realizado no órgão genital masculino para a retirada do prepúcio, uma parte da pele que envolve o órgão em seu estado normal. Pode parecer estranho o fato de Deus estabelecer esse ato como sinal da aliança. Porém, ao analisar o contexto em que está inserido, é possível enxergar princípios que Deus quer ensinar ao seu povo, apontando para a obra de Cristo. A circuncisão pode ser vista como um ato de purificação. Ao retirar o prepúcio, o risco de contaminação por acúmulo de sujeira e desenvolvimento de bactérias diminui a higienização, se torna mais simples e eficaz. Por isso, pode-se afirmar que a circuncisão é a retirada de um pedaço de carne que não fará falta e que ainda acumula sujeira. Isso ajudará a trazer um significado muito mais profundo para esse ato na nova aliança, uma vez que o próprio Deus já antecipa o que está para realizar na declaração de Moisés. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Deus arrancará do coração do homem tudo aquilo que o torna meramente carnal e o leva a acumular pecado em sua vida. Ele mesmo fará essa obra no interior do homem, e de uma vez por todas o coração corrompido pelo pecado estará livre para amar a Deus. Lembre-se de que um sinal serve como uma marca para sempre trazer à memória as promessas, os termos e os privilégios da aliança. A promessa da aliança dizia que Abraão geraria um filho. Essa marca o lembrava todos os dias de que sangue havia sido derramado para estabelecer um compromisso irrevogável de que ele seria pai de um filho concebido por Sara, sua esposa. Seu descendente e herdeiro não seria seu servo, nem mesmo filho da escrava, fruto de suas posses e força. Seu descendente seria fruto da fidelidade divina em cumprir cada palavra de sua aliança. Do descendente de Abraão, uma nação surgiria. A circuncisão era uma forma de distinguir essa nação de todos os demais povos. Essa marca em seus próprios corpos deveria trazer sempre à mente dos descendentes de Abraão que eles eram um povo peculiar, um povo que só teve origem por causa de uma aliança e que tinha uma aliança com Deus. Eles deveriam sempre se enxergar como herdeiros das promessas feitas a Abraão, herdeiros de uma terra que manava leite e mel e de um legado espiritual. Todos os homens do Antigo Testamento que lembraram que eram circuncidados venceram. Como exemplo dessa verdade, temos o jovem Davi, um simples pastor de ovelhas que, ao ouvir sobre os insultos e ameaças direcionados aos descendentes de Abraão e ver o medo que dominava o rei e todo o exército de Israel por causa de Golias, o gigante filisteu, declarou com ousadia: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi se lembrou de que ele era marcado e Golias não era. Aquela marca garantia a ele todos os benefícios de uma aliança estabelecida entre Deus e Abraão e seus descendentes. Davi sabia que tinha Deus ao seu lado, ou melhor, à sua frente, como um escudo protetor, como um guerreiro poderoso que ia diante dele na batalha. Por isso ele não se preocupou com espadas, escudos, armaduras ou qualquer outro tipo de armamento mais avançado, apenas com pedras e uma funda. Apenas com pedras e uma funda, correu em direção ao gigante, não confiando em sua pontaria ou força, mas declarando aos filisteus: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou.
Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Se você, querido leitor, se lembrar todos os dias de que foi marcado e está em aliança com o Deus Todo-Poderoso, não haverá gigante que possa derrotá-lo. Eu te desafio a, assim como Davi, depositar a sua confiança em Deus e na aliança que ele tem com você, principalmente nos momentos mais difíceis da sua vida. Dessarte, você verá a salvação do Senhor. Um fato interessante é que, para fazer parte da aliança, a exigência era a circuncisão, e não apenas ser descendente genético de Abraão. Deus deixa isso claro ao dizer: o filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo macho das vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Afinal, quando Deus chamou Abraão em Gênesis 12, lhe prometeu que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Vale ressaltar que qualquer estrangeiro que quisesse entrar naquela aliança poderia. Bastava aceitar o ritual da circuncisão e assim teria acesso a todos os privilégios e responsabilidades de estar em aliança com Deus. Vemos claramente aqui que o plano de Deus não era apenas ter um povo, mas sim por meio desse povo alcançar todas as nações da terra. Deus já nos tinha em mente. Subtópico: a prova da aliança. No tempo determinado, Deus cumpriu sua promessa e deu a Abraão e a Sara um filho, Isaque, o filho da promessa, que ao 8º dia foi circuncidado, como determinado nos termos da aliança. O nome Isaque significa riso. Tanto Abraão como Sara riram do que Deus havia lhe prometido, diante da incapacidade existente neles de gerarem um filho. Porém, agora eles podiam carregar em seus braços o riso de Deus para eles. Enquanto o homem ri diante da impossibilidade como expressão de incredulidade, Deus ri da impossibilidade como demonstração de sua superioridade. Aliança firmada, promessa cumprida. Isaque é o herdeiro de Abraão. O menino cresceu debaixo do cuidado de seus pais e rodeado da fidelidade de Deus, até que um dia Deus apareceu a Abraão e lhe fez um pedido sem precedente e que jamais faria novamente. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus está provando a Abraão, testando a fidelidade dele aos termos da aliança. Em um compromisso tão profundo como uma aliança de sangue, o nível de liberalidade e de confiança são elevadíssimos. É por isso que não poderá ser um teste qualquer. Abraão deveria demonstrar total fidelidade à aliança. Deus pediu a Abraão o seu filho, e por causa da liberalidade que deve existir no relacionamento de aliança, ele não pode negar nada a Deus. Não consigo imaginar a dor que deve ser para um pai ter que entregar um filho tão desejado e esperado. Porém, a resposta de Abraão foi surpreendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão não discutiu, não argumentou, não murmurou. Ele simplesmente obedeceu. Abraão não respondeu a Deus com palavras, mas com atitudes. Muitas vezes falhamos nas provas que Deus nos pede, pois achamos que Deus quer ouvir nosso discurso. A melhor resposta a uma prova divina é a obediência. Sei que estamos acostumados a ver nos filmes e séries sobre a vida de Abraão cenas envolvidas de choro, melancolia e questionamentos a Deus nesse momento de prova. Mas a Bíblia é clara em nos apresentar um Abraão obediente. Se Abraão tivesse murmurado
ou tomado qualquer outra atitude, com certeza estaria registrado, pois em nenhum momento as Escrituras escondem as falhas dos seus grandes nomes. Ele já nos mostrou um Abraão mentiroso, medroso e que riu incrédulo diante da promessa de Deus. Logo, ela não escondia uma murmuração ou choro nesse momento. Como um homem de aliança que já conhecia a Deus, Abraão simplesmente obedeceu e caminhou com Isaac em direção ao local do sacrifício. Ao avistar de longe o local, Abraão deixou ali os seus servos e apenas com o seu filho deu prosseguimento à jornada. O caminho do sacrifício foi exclusivo do pai com o seu filho. Os servos não participaram. Foi nesse momento que ele declarou sua confiança em Deus, dizendo aos seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão creu que voltaria com o menino ao declarar no plural: tornaremos a vós, ou seja, ele e Isaque retornariam. Para compreender a dimensão de fé que existia no coração de Abraão, é importante lembrar que até aquele momento da história bíblica não havia registro de ressurreição. Não havia relatos de nenhum homem ou qualquer outro ser que voltasse a viver. Ele estava crendo que aconteceria com ele, ou melhor, com seu filho, algo sem precedente na história da humanidade. Além disso, vale ressaltar que o tipo de sacrifício pedido por Deus foi o holocausto. A vítima do holocausto era inteiramente queimada, tornada em cinzas. Abraão creu que, mesmo matando, queimando e tornando o seu filho em cinzas, ele voltaria juntos, eles voltariam juntos daquele sacrifício. O autor da carta aos Hebreus declara: pela fé ofereceu Abraão a Isaque. Quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. A base da fidelidade de Abraão é a fidelidade de Deus. Ele não hesitou em obedecer a Deus, mesmo diante de tão grande prova. Parecia que o Deus bom havia se tornado mau e voltado atrás em suas promessas. Ainda assim, ele permaneceu firme na fé que tinha no caráter de Deus. Abraão tinha convicção de que Deus permaneceria fiel à promessa de, em Isaque, dar origem à sua descendência, mesmo que Isaque morresse e se tornasse em cinzas. Abraão sabia que Deus era fiel à aliança e, sendo fidedigno, não faria algo para prejudicá-lo. Em meio à subida silenciosa e solitária, uma nova etapa da prova acontece. Isaque, carregando em suas costas a lenha para o sacrifício, tem um questionamento legítimo direcionado ao seu pai. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Sem hesitar, Abraão responde: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. A resposta de Abraão tinha um sentido profético, pois, de acordo com o que vimos, ele não esperava uma intervenção no meio do processo, mas um milagre no fim dele. Parafraseando Abraão, se Deus quiser um cordeiro, ele mesmo o providenciará. Eu darei a ele aquilo que ele me pediu. Eu darei a ele aquilo que ele me pediu, e não foi um cordeiro, mas um filho. Essa declaração profética aponta diretamente para Cristo, o Cordeiro de Deus, e a mais importante promessa com juramento feito na aliança abraâmica. Ao chegar no local indicado por Deus, Abraão edificou um altar, amarrou seu filho Isaque e o deitou no altar. No momento em que ele tomou o cutelo para matar Isaque, o inesperado aconteceu. O anjo do Senhor bradou: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, teu único filho. Abraão foi provado por Deus, passou no teste. Deus não queria a morte de Isaque. O propósito de Deus era tornar a fidelidade de Abraão inquestionável, tanto na terra como no céu e no inferno, através dessa prova. Bem atrás de Abraão, no cume do monte, havia um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Ele logo tomou aquele carneiro e ofereceu como sacrifício a Deus no altar em lugar de seu filho, estabelecendo assim um memorial dessa aliança tão sublime.
Abraão deu um nome àquele lugar, que ficaria estabelecido por gerações, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Séculos depois, Moisés, autor do livro de Gênesis, estaria dizendo que aquele monte continuava tendo o mesmo nome, pois ele ficou estabelecido como uma marca, um memorial de que um dia Deus proveria para si um cordeiro. Quando aquele sacrifício estava subindo como cheiro suave diante de Deus, o anjo do Senhor pronunciou o juramento da aliança da promessa. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra porquanto obedecestes à minha voz. Estava selado esta aliança, era irrevogável. Independentemente da resposta do homem, Deus cumpriria a sua promessa. Ele enviaria a sua semente, o Cordeiro de Deus. Assim como Abraão mostrou a liberalidade em entregar Isaque, o filho da promessa, o seu unigênito, Deus estava jurando que entregaria o seu unigênito, que seria descendente de Abraão. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos nosso refúgio em reter a esperança proposta. Isaac é um dos tipos de Cristo no Antigo Testamento que mais se aproxima da realidade. Esse momento do sacrifício é uma sombra quase perfeita do que aconteceria com Jesus na cruz. Jesus é o Filho unigênito de Deus, gerado de forma sobrenatural no ventre da Virgem Maria. Jesus só é trazido à existência pelo poder da palavra de Deus. Ele foi gerado por ela, logo é filho da promessa. Aos 33 anos de idade, ele foi levado para ser crucificado, a mesma idade de Isaque ao ser levado por seu pai para o sacrifício. Ambos carregavam em suas costas a madeira onde o sacrifício ocorreria. Abandonado por todos os seus discípulos, o caminho do sacrifício foi solitário, mas o Pai estava com ele, até o momento em que o Filho tomou sobre si o pecado de todos e somente então foi abandonado pelo Pai. A morte de Cristo na cruz do Calvário não é obra de homens nem de demônios, é obra do Pai. Assim como Abraão, é Deus quem tem em suas mãos o fogo e o cutelo. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Isaac foi poupado da morte, mas Jesus não, pois ele é o Cordeiro de Deus profetizado por Abraão e anunciado por João Batista. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele dia, com Abraão e Isaque, não foi sacrificado um cordeiro, e sim um carneiro. A diferença está na idade do animal. O carneiro é o gado já adulto, enquanto o cordeiro é o gado de até 1 ano de idade, que não teve contato sexual com a fêmea e por isso é tido por puro, como puro. Jesus era realmente puro, incontaminado, o cordeiro perfeito para o sacrifício. Da mesma forma como naquele monte uma aliança foi selada, no Monte Calvário a mais perfeita aliança foi estabelecida, não apenas com um homem ou um povo, mas com todas as famílias da terra. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de uma só, e ao teu descendente, que é Cristo. A aliança da promessa é fundamental para o entendimento do plano de redenção que Deus estabeleceu para o homem. Abraão ficou conhecido por gerações como o amigo de Deus, traduzido do hebraico como Ahab, amigo de aliança de sangue.
Por causa dessa aliança, Deus agora tem um povo exclusivamente seu e por meio dele pode trazer a sua semente prometida na aliança do começo, que esmagará a cabeça da serpente. Temos acesso à vida eterna hoje, pois um dia Abraão aceitou entrar em aliança com Deus e foi fiel até as últimas consequências.